Resgate na Cidade das Sombras, capítulo 23. Chegada à Cidade das Sombras. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque, no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou enxergar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Dirigimos-nos à Cidade das Sombras. Triste paisagem se descortinou a nossos olhos. Quanto mais nos aproximávamos, mais o terreno se tornava alagadiço, formando fétidos charcos. Miasmas densos envolviam a tudo. A paisagem material espelhava o desequilíbrio energético do ambiente espiritual. Sentamo-nos à margem de pequena estrada de areia grossa e escura e passamos a observar o ambiente e as pessoas que por ali transitavam. Um senhor de aparência raquítica se arrastava pelo chão de areia, empurrando o carrinho toscamente confeccionado e repleto de materiais a serem reciclados. Sua aparência maltrapilha e o rosto macilento e pálido espelhavam seu desencantamento com a vida. Arrastava-se com muito esforço. Os olhos baixos enxergavam apenas o caminho íngreme. Aproximamo-nos e procuramos auscultar seus pensamentos. Que inferno de vida, que inferno de vida, que inferno de vida! Repetia essa frase ininterruptamente, em uma triste fixação mental. Vinícius, que triste panorama mental vive esse irmão! Mesmo preso ao corpo material, podemos perceber que está plasmando deformações em seu perispírito, falou Ineque. Se o amigo observar sua postura, perceberá que curva o corpo, aos poucos estará em posição fetal, comentei penalizado. Se continuar nesse padrão mental, ao desencarnar, estará a caminho da voidização, declarou Maurício. Percebo que ele não recebe influência externa, comentou Antônio. O irmão, que ora observamos, obedece a um triste padrão de auto-hipnose. Seu pensamento está preso a esferas mentais de baixa qualidade, e podemos perceber que alimenta a própria dor, a falta de esperança e talvez muitas mágoas que vem agasalhando em sua mente. Além do mais, transita pelo mundo no papel de vítima. Parece-nos que situa toda a sua atenção em uma única e negativa ideia, transformando em uma fixação mental. Dessa maneira, reduz seu padrão vibratório, que favorecerá o intercâmbio com outros irmãos semelhantes. Assim também torna mais difícil a ação benéfica de espíritos que possam auxiliar, comentei, entristecido. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 37, define bem esse estado mental da seguinte maneira. Podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura, encarnada ou desencarnada, como aquele em que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Sempre procuro lembrar a nossos companheiros sobre essa simples e importante definição, falou Ineque.
É muito importante a todos nós a compreensão desses processos mentais de autoaniquilamento, pois ninguém está livre disso, até que tenhamos uma compreensão melhor das leis que regem o universo, ou seja, a lei da ação e reação, completou Maurício. E o esclarecimento, a aquisição de conhecimentos e a aplicação de tudo o que é bom em nossa vida é a única maneira de evitarmos o aniquilamento de nossas forças. Devemos repetir incessantemente o aconselhamento de Allan Kardec a respeito de que o mundo somente se transformará pela educação de nossos espíritos, disse eu. Tentemos auxiliar esse irmão, convidou Inek, por meio do passe de dispersão fluídica e depois pela magnetização de suas energias pessoais. Assim procedemos. No mesmo instante, nos vimos cercados por bons amigos que por ali passavam e perceberam a nossa amorosa intenção. O Senhor, que no momento atendíamos, parou o seu caminhar e nos pareceu acordar em meio a denso nevoeiro. Um pranto manso brotou de seu peito, e percebemos que olhou ao redor, como indagando a si mesmo o que fazia por aquelas paragens. Falou então em voz alta: Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz para nos mostrar o caminho e nos livrar de nossos pecados. E eu, que faço aqui só na lamentação? Preciso ir mais à igreja. O pastor fala bonito e nos ajuda a louvar o Senhor. Ergueu a cabeça, tomou o pesado carrinho em suas mãos e voltou a caminhar, dessa vez entoando melodia religiosa, que o auxiliava a reciclar a densa energia que antes o envolvia. Comovidos, ficamos a observá-lo se afastando. Será que ele conseguirá manter esse padrão vibratório? Perguntou Maurício. Oremos para que consiga. Apesar de todo o sofrimento terreno, ele já conhece a vida de Cristo da maneira como pode entender, comentei. Por isso, não devemos criticar esta ou aquela religião. Todas são necessárias ao nosso planeta, pois a diversidade de evolução espiritual ainda requer também diferença de tratamento religioso. Não adianta falar a esses irmãos de um modo que não consiga entender. Vemos que algumas comunidades ainda estão presas às leis mosaicas, tão necessárias à contenção de nossas atitudes enganosas ou viciosas, até que consigamos fazer escolhas conscientes, comentou Inek. Mas vamos andando porque temos à nossa frente árduo trabalho, que nos cobrará equilíbrio, amor e perdão às ofensas. Falei com a intenção de lembrar a todos os nossos propósitos. Aproximamo-nos de uma caverna e identificamos a entrada estreita que nos levaria ao interior da construção espiritual que iríamos visitar. Conforme íamos caminhando pela singular construção, mais densa se tornava a energia que a tudo envolvia. Percebemos que no final de um dos estreitos corredores havia uma luz forte, semelhante às chamas de fogo, que iluminava todo o ambiente com aparência fantasmagórica. Adentramos grande sala e descobrimos ser um auditório, onde acontecia reunião de grupos de trabalho filiados à Cidade das Sombras. Procuramos manter padrão vibratório superior, controlando nossas emoções e sensações diante do quadro que se descortinava à nossa frente, e permanecemos invisíveis aos irmãos presentes. Entidade de grande porte e semblante malévolo guardava a entrada do recinto. Quando passamos por ele, percebemos que sentiu algum mal-estar. Vigilante e desconfiado, passou a procurar algo diferente da normalidade. Sem conseguir identificar a razão de seu desconforto, deu como certo que nada estava fora do habitual. Caminhamos em direção ao centro do recinto. À nossa passagem, observamos pequenos grupos de irmãos extremamente belicosos,
que discutiam entre si na tentativa de dominar seus interlocutores. Constatamos que ali não havia união de propósitos, que a lealdade era apenas ilusão daqueles que ainda se aliavam a criaturas ignorantes com o único objetivo de angariar vantagens para a conclusão de suas vaidades e orgulho. Precisamos nos controlar emocionalmente, pois a densa energia que a tudo envolvia emanava fortíssimo odor que impregnava o campo energético, descontrolando os menos desavisados. Nesse instante, estranho e bizarro cortejo adentrou o recinto. O ribombar de tambores ensurdeceu a todos. A algazarra era tamanha que nos deixava perturbados e servia também como veículo hipnótico, deixando os presentes com sentimentos contraditórios e ao mesmo tempo excitantes. A plateia gritava ensandecida o nome de uma figura central, que vinha carregado nos ombros de irmão em total deformação física. Este se assemelhava à figura denominada Troll, personagem do folclore escandinavo semelhante a um ogro. No centro do salão havia estranha mobília. Curiosos, aproximamo-nos, estupefatos, percebemos que as formas humanoides que víamos umas sobre as outras eram realmente irmãos escravizados, em triste estado de deformação, que tinham sido empilhados como tijolos, que no todo adquiriam a forma de um trono. Diante de tão triste quadro, emudecemos e passamos a orar fervorosamente, para que mantivéssemos nosso próprio equilíbrio, a fim de que terminássemos objetivamente nossa tarefa. A criatura, que deduzimos ser o atual chefe da Cidade das Sombras, foi depositada no estranho trono e, vaidoso, passou a erguer os braços em sinal de vitória, movimento que era repetido pela assembleia desequilibrada. A algazarra e a gritaria se intensificaram, e o volume aumentou com a excitação geral. As palavras de ordem passaram a ser proferidas com selvageria. Morte aos serviçais do Cordeiro! Morte aos serviçais do Cordeiro! Por longos e tristes minutos, a turba enraivecida por suas próprias dores gritava em uníssono. Alertei aos companheiros de jornada para que observassem o efeito que essa doentia união produzia no ambiente. Trabalhadores infernais vinham ligeiros e recolhiam a densa camada energética que se concentrava próximo ao teto da grande sala, adicionando-a em frascos cilíndricos plasmados também em energia semelhante. Quanto mais a turba se inflamava pelos torpes sentimentos, mais energia liberava no ambiente. Ao final da demonstração desvairada, observamos estranho veículo, que era conduzido manualmente, ser retirado do recinto carregando grande quantidade desses estranhos recipientes, e percebemos ainda o cuidado que esses irmãos demonstravam em seu transporte. Vinícius, percebo estranha similaridade com o procedimento adotado por abnegados amigos no recolhimento e armazenamento de vários tipos de energia, inclusive o ectoplasma. Será que utilizam as mesmas técnicas? Perguntou Aurélio. Sabemos que a qualidade do trabalho é diretamente proporcional ao uso do que fazemos de nossas forças. Técnicas são apenas métodos de aplicação, portanto, podemos utilizar as mesmas práticas tanto para o bem como para o mal. Podemos observar que há muitos espíritos encarnados nessa reunião, observou Inek. Lei das afinidades. Irmãos encarnados, libertos pelo sono físico, encaminham-se para os ambientes que os atraem, doando assim energia animalizada, que futuramente será utilizada para finalidades afins. Não podemos deixar de observar a responsabilidade de cada um de nós com o direcionamento que damos a nossos esforços. Concluí pensativamente.
a cada um segundo suas obras, tornou Maurício. Observemos em silêncio, pois se aproxima a hora em que deveremos enfrentar a fúria desse irmão, alertei, consciente do trabalho a ser realizado. O atual senhor da Cidade das Trevas ordenou silêncio e passou a fazer um discurso inflamado. Finalmente a justiça é feita. Tomo acertadamente o lugar que sempre foi meu por direito, usurpado em meus propósitos pela traição de servos infiéis. Volto hoje a ocupar meu trono. Tenho a meus pés e servindo de assento ao rei eterno dessa cidade, os infiéis, os traidores, que serão punidos devidamente. Procederemos às execuções necessárias. Vejam o que acontecerá se novamente traíram a seu senhor. Tragam a fileira das rameiras imprudentes que serviram outro rei. Convoco as energias das trevas absolutas para que se reúnam na transformação que hoje ordeno. Um grupo de espíritos, vestidos como sacerdotes, se aproximou e rodeou o senhor da Cidade das Sombras. Ajoelhados a seus pés, cada um com um recipiente nas mãos, semelhante aos recolhidos há pouco, pacientemente esperaram a entrada de mulheres acorrentadas, miseravelmente vestidas e com terríveis deformações no centro genésico. O senhor da Cidade das Sombras passou a emitir estranho som, no que foi acompanhado por seus sacerdotes, que procederam à abertura dos recipientes ao mesmo tempo que mentalizavam formas animalescas que moldavam a energia liberta, e cada uma delas era direcionada a uma mulher. Entristecidos, percebemos que essas mentalizações energéticas, ao entrarem em contato com o campo fluídico dessas irmãs, passavam a servir como moldes a uma nova e triste aparência. As infelizes gritavam e gemiam, incapazes de resistir ao comando mental do qual se achavam escravizadas. Em poucos minutos, a turba, antes ensandecida, calou-se em pavor pelo espetáculo hediondo. A plateia, em pânico, fez menção de fugir ao triste cenário de dor. Porém, o novo e terrível Senhor os ameaçava com a mesma punição. Estáticos e amedrontados, irmãos em abençoado momento de remorso e dor, enxergavam as equipes de trabalhadores socorristas que lhes oferecia socorro. Aqueles que conseguiam entender essa bendita oportunidade eram levados a planos de vida melhor. O Senhor terrível continuou em seu triste reinado, ordenando a entrada de um outro grupo acorrentado. Agora eram homens em lamentável estado de tortura, que, introduzidos no ambiente, foram acorrentados às paredes do recinto, e novamente os sacerdotes abriram novos recipientes, e a energia plasmada por suas mentes doentias adquiria aparência de massa de concreto, que servia para aderir seus perispíritos às pedras nuas, formando horrível moldura a rostos que espelhavam terror e intensa dor. O Senhor das Sombras, em estado de doentia euforia, emitia sons semelhantes a urros animalescos que mais e mais apavoravam a plateia. Foi nesse triste momento que nos fizemos visíveis. Ele nos olhou perplexo, como se questionasse a si mesmo como teríamos conseguido burlar a vigilância de seus asseclas. Que a paz do Senhor, nosso Pai, esteja com nosso irmão, respondeu Inek, abaixando a fronte em sinal de humildade. Como se atrevem a invadir meu reino? Eu não os autorizo a estar aqui, nesse momento em que tomo o lugar que é meu por direito. Pedimos perdão ao irmão por essa invasão à sua casa, mas também pedimos um momento de misericórdia para que nos ouça. Rogou novamente Inek. Misericórdia? O que é misericórdia? Senão palavra vã aprendida com o cordeiro covarde que se deixou crucificar.
não tenho misericórdia. Sou o verdadeiro exemplo dessa humanidade indisciplinada. Sou seguidor de Moisés e seguirei sua lei até o fim. Moisés, amantíssimo irmão, que trouxe para a humanidade as primeiras noções do certo e do errado, em um momento em que leis e regras eram necessárias, tempo em que a dor, mais uma vez, como amiga inseparável da evolução, nos mostrou o que não devemos fazer ao nosso próximo. O irmão equivoca-se na maneira de aplicar essa lei. Moisés foi um educador de espíritos ainda selvagens. E do que chamaria essa turba sem noção de fidelidade? Indagou irado, apontando à multidão que silenciosa prestava atenção no colóquio. De irmãos atormentados por suas próprias dores e que, equivocados, como seu próprio comandante, veem na tortura e na dor da vingança a solução para aquilo que não conseguem controlar. Há um caminho, um novo e abençoado caminho para todos nós, por meio do perdão, do esquecimento às ofensas, do entendimento das leis divinas. E para isso basta elevar a Deus um pensamento de arrependimento por seus atos equivocados, para que o socorro se faça presente ao seu lado. Continuou Inek. Equivocado? Vocês é que estão equivocados, acreditando que palavras do Cordeiro é que têm valor. Por que estão aqui? Deve ser amando do traidor Constantino. Mais uma vez ele quer o meu lugar, concluiu o desavisado irmão. E para a plateia em expectativa reforçou as ameaças. Lembrem-se do que lhe acontecerá se me traírem novamente. O inferno os engolirá e ninguém, nem o próprio Cristo, poderá retirá-los das garras de Satanás. Terminou com voz grave que ressoou pelo recinto, fazendo vibrar as paredes. Amedrontados, vários irmãos se arremessaram ao chão em sinal de submissão. Inek, apiedado, continuou. Viemos trazer ao irmão o conhecimento de uma belíssima oportunidade, a do arrependimento, a do perdão e a da paz consciencial, o verdadeiro e único caminho do poder, por meio do conhecimento de que ser feliz é fazer o bem a si mesmo e a seu próximo. O que farei de tal oferta? O que quero é o que conheço. Sei bem de onde vocês vêm e por que estão aqui. Eu não cederei 1 milímetro em meus propósitos. O infeliz Constantino está fora do caminho. Não pense que achei ruim o que fizeram a ele. Não consegui aprisioná-lo como seria justo, mas vi-me livre dele. Agora tomarei a meretriz sob minha custódia. Ela pagará o mal que fez a mim, o seu dono. Escrava traidora, será punida como eu quero. Os outros serviram o propósito de mantê-la desequilibrada. Agora é minha vez de agir. Permaneci no anonimato porque me era interessante. Sabemos de seu envolvimento com Virgínia, mas será que compensa tanta dor, meu irmão? Perguntou Inek. Não me denomine de seu irmão. Não reconheço o pai a quem você se submete. Não me submeta a seu Deus ausente. Se ele fosse tão bom como dizem, não permitiria tanta traição entre seus filhos ingratos. Deus nos dá as oportunidades necessárias ao aprendizado. Ele nos presenteou com o livre-arbítrio, e somente nós mesmos somos responsáveis pelos nossos desatinos. Mas também, como o Pai bondoso que é, não nos julga nem condena pelos erros cometidos, e sim nos permite uma outra oportunidade de acerto. O amigo parece entender a lei de ação e reação. Somente parece acreditar ter o direito de julgar, condenar e punir outros irmãos. Já pensou que também se coloca no lugar exato a ser julgado, condenado e punido por outros? O que sentirá no momento em que for julgado e condenado por um semelhante? Perguntou-lhe Inek. Eu não me importo com o futuro. Quero apenas usufruir desse momento de glória e poder e aproveitar para finalizar minha vingança. Estou perto de conseguir, falta pouco.
Trarei Virgínia a meu reino e ela servirá de encosto a meu trono. Veja, o lugar dela está preparado. É só encaixá-la entre os outros traidores infames. Respondeu com sarcasmo, apontado um vão no encosto do triste trono. Depois disso, quando conseguir perpetuar sua vingança, terá ainda objetivos que o alimentarão? Ou sentirá doentio vazio que roubará sua alma? Indagou Inek. Eu já disse que não me importo com o futuro. Eu vivo hoje em função de minha revolta e ela me alimenta. Com certeza também me fortalece, para que não perca a minha identidade, respondeu sem nos encarar. Se o irmão tem tanta certeza disso, por que não olha em nossos olhos? Inquiriu meu amigo Inek. Eu não lhes devo satisfação, e agora o seu tempo terminou. Mandarei que meus servos os encarcerem nas mais profundas furnas, ameaçou em alto brado. Nesse momento, irmãos trabalhadores das terríveis furnas nos rodearam e, abençoada corrente energética, nos protegeu da ação invasiva desses irmãos infelizes. Irmão, não nos ameace, pois nosso Pai amado e as equipes abençoadas de Jesus nos protegem do mal. Nosso único objetivo é trazer a todos os presentes a abençoada oportunidade de um novo caminho. Já estamos indo embora e reforçamos o pedido humilde ao irmão. Repense seus projetos de vida. O momento da limitação está próximo e deverá, de uma maneira ou de outra, mudar o rumo de sua ação. Avisamos para que possa ainda desfrutar do livre-arbítrio. Dirigindo-se à plateia silenciosa, Inek disse amorosamente: aqueles que quiserem de coração nos acompanhar, basta que elevem o pensamento a Deus, pedindo humildemente por uma oportunidade. Basta isso, e nada lhes será cobrado. Não temam, pois não há lugar mais seguro que junto ao nosso Pai. Arrependam-se de seus atos falhos e estendam a mão com segurança àqueles que lhe oferecem socorro. Luz brilhante invadiu mansamente o recinto e grande grupo de trabalhadores se fez visíveis. Marinê se aproximou de nosso triste irmão, entoando doce canção de amor. Apalermado, o Senhor das Sombras pareceu perdido nesse som angelical, para no momento seguinte sair em disparada em direção à saída das furnas, emitindo terrível som.